Olá pessoal, tudo bem? Estou eu de volta para mais uma aula, tá? Sou a professora Adeli. Nossa aula hoje é língua portuguesa e o assunto é autobiografia, tá? Eu vou começar explicando um pouquinho sobre essa palavra e a gente vai voltar aqui para poder a gente entender um pouco mais, tá bom? Vamos aí acompanhando na telinha. Autobiografia. A palavra autobiografia, ela é formada por três partes. Olha só. Auto, que significa por si mesmo. Bio, que significa vida. E grafia, que significa escrita. Então, voltando aqui, ó, só vocês entenderem aqui comigo. Temos três partes nessa palavra, que juntando, ó, como mostra aí, ó, e como nós vimos a explicação, ó, isso quer dizer, ó, auto, eu mesmo, bio, vida e escrita. Então, o que que eu vou entender? Eu vou escrever, tá falando o seguinte, ó, escrever sobre minha própria vida. E é exatamente o que nós vamos aprender hoje, tá? Vamos escrever sobre nossa própria vida. Isso é o texto autobiografia, tá bom? Vamos voltar aí para a tela para entender um pouco mais sobre esse gênero textual tão importante. Autobiografia. É o texto organizado em parágrafos em que a pessoa escreve sobre sua própria vida. Acabei de falar isso. Os acontecimentos são apresentados em uma sequência temporal, do mais antigo ao mais recente. Vocês estão vendo aí em destaque temporal, ou seja, tempo. Vamos entender um pouquinho aí essa organização. Ó. Como fazer, o que escrever, quais informações devem constar na autobiografia? Vamos lá? Pensando um pouquinho. Vamos ver as características então. No gênero autobiografia, o autor narra na primeira pessoa do singular ou do plural, ou seja, eu ou nós, acontecimentos que seleciona da sua própria vida, em geral com o objetivo de caracterizar sua personalidade. Começa a escrever sua autobiografia pesquisando sobre sua própria vida. Para facilitar, escreva a linha do tempo da sua vida, para incluir as datas e eventos mais importantes. Vamos ver. Olha só, isso aqui é só um exemplo. Primeira parte aí, ó, vocês vão ver datas. Nessa parte aí, nessa coluna até embaixo, a gente coloca as datas que aconteceu determinado fato, acontecimento importante. Aí ao lado, ó, se vocês observarem, a setinha mostrando fatos. Fatos, ou seja, os acontecimentos, de acordo com as datas que vocês colocarem ao lado, ok? Isso é só um exemplo. Vamos ver outro exemplo? Também pode ser organizado assim, ó, através dessa linha assim, na horizontal. Na barriga da mãe, a primeira parte aí, vocês estão vendo, ó? Vocês podem, na barriga da mamãe, colocar a foto aí embaixo. Quando eu era bebê, também colocar uma foto, tá? Quando tinha 2 aninhos, aí, ó. Aí vocês colocam uma foto quando vocês tinham 2 aninhos, quando tinha 2 aninhos, como tá falando. E depois, hoje, ó, uma foto atual, ok? Vamos lá. Vamos ver esse exemplo aí, ó. Essa criança usou essa última linha do tempo que eu mostrei. Essa é uma linha do tempo que uma criança produziu. Uma criança de uns 6, 7 anos, tá? Olha só o exemplo aí. Na primeira foto, vocês estão vendo, ó, 9 meses lá em cima, 9 meses, 2013, tá? Quando ela tinha 9 meses. Depois tem uma foto, eu e mamãe, ela escreve aí, ó, 2013, tá? Mostrando a mãe dele. Depois tem eu e papai, 2014, ele lá na rede, ó, tirando uma soneca, vocês estão vendo? A imagem. Depois nós vemos eu e minha irmã, em 2016. Ele é a irmãzinha dele, ok? Continuando nessa linha do tempo, olha só. Tem lá em 2017, bem aí, ó. 2017, mostra uma foto da mãe dele, a primeira, e depois meu irmão nasceu.
no ano que o irmãozinho dele nasceu. Aí a gente percebe que ele já tem o quê? 2 irmãos, né? Continuando, ó, ao lado a gente vai ver a seguinte informação. Eu no primeiro ano. Aí tem uma foto dele aí no primeiro ano, tá? Sorrindo, feliz da vida, né? Na próxima imagem, ó, vamos ver aí. Minha família, 2020. É uma foto mais atual. Eles todos com máscara. Lembrando que em 2020 aconteceu a pandemia, né? Ok? Vamos lá, continuando. Isso é só um exemplo. Vamos dar continuidade aí. Características. Escreva tudo o que lembrar. Depois, selecione os fatos mais importantes. Inclua sua história familiar também. Anote informações sobre a vida dos seus avós, seus pais, irmãos, tios, primos, vizinhos, amigos, etc. Ok? As informações sobre sua história familiar vão ajudar os leitores a entenderem como você se tornou a pessoa que é. Anote informações sobre sua infância. Qual a sua lembrança mais prazerosa? Como eram seus pais? Você tem irmãos? Como eram suas brincadeiras? Você gostava de ir para a escola? Por quê? Então, tudo isso pode ter na sua linha do tempo, tá? Aí tem um exemplo aí, eu escrevo. Ó. Primeiro, seu nome completo, autor, protagonista da história, que é você, tá? 2, local e data de nascimento, cidade, estado e país, e idade atual. 3, onde estudou ou onde estuda. 4, onde viveu, onde vive. 5, fatos mais importantes de sua vida. E 6, principais realizações. Temos também o número 7, ó, o que gostava. O que gostava ou gosta de fazer. Lazer, brincadeiras, tá? 8, o que mais gosta de fazer fora da escola. 9, esporte preferido. 10, sonhos para o futuro. Olha só quantas informações nós vamos ver na nossa linha do tempo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou usar uma linha do tempo aqui. Mas a minha linha, eu mostrei para vocês lá na horizontal. Eu vou fazer uma com vocês agora na vertical. Só para vocês verem o exemplo, para a gente poder entender um pouquinho mais como pode ser trabalhado, tá bom? Mas aí vocês escolhem o que é melhor para vocês, é claro. Eu vou dar uma apagadinha aqui, só um pouquinho. E eu vou colocar a minha própria vida aqui. É só um exemplo para vocês entenderem, ok? Ficar um pouquinho machadinho, mas acredito que vocês conseguem visualizar. Opa, vamos lá. Eu vou colocar assim, ó, só vocês entenderem. Eu vou colocar assim e eu vou escrever o meu nome. Essa é a minha linha do tempo, então eu vou colocar meu nome para vocês verem aqui e as minhas informações aqui embaixo, ok? Vou melhorar meu D para vocês entenderem meu nome, beleza? Ok? Vamos lá. O ano que eu nasci. 1980. Opa. Ok? Aí eu coloco aqui, ó. Nasci em Manaus, estado do Amazonas. Eu vou colocar a sigla aqui do Amazonas. Tá? Eu não sou de Rio Branco, eu sou de Manaus. Acho que é por isso que eu chico quando eu tô falando. Vocês já perceberam, tá? Nasci em Manaus, Amazonas, ok? Esse é um fato importante, o início da minha linha do tempo. Outro fato importante, eu posso colocar, né? Em 1997, mudei para Belém, outro estado, olha só. É uma informação importante. Opa, que eu sou Belém, melhorar aqui. Outro estado, eu vou colocar a sigla dele aqui, ó. Pará. Eu fui para Belém. Meu pai tem alguns parentes lá, nós fomos para lá. Lá eu comecei meus estudos, eu iniciei magistério, tá? E depois eu vim para Rio Branco. Em 1998, mais ou menos, eu cheguei aqui com a minha família. E aí eu vou colocar de novo. Posso até mudar aqui para não ficar mudei, para não ficar repetitivo. Colocar, ó,
fomos, ou fui, né? Tô falando de mim, mas pode ser nós, como minha família foi também, vou colocar. Minha família, ó. Mudou-se para Rio Branco, que é onde nós residimos hoje, né? Rio Branco. Aí a sigla do nosso estado aqui, Acre, ok? Temos depois de 98, deixa eu lembrar, eu vim para Rio Branco. Ah, um fato importante, olha só. 2009, eu formei-me em concluí o ensino superior nessa área aqui, pedagogia, tá? Por isso que eu dou aula hoje em dia para crianças, como vocês. E um outro fato importante, foi o ano também que eu me casei. Eu posso colocar aqui também nessa mesmo ano eu coloquei. Me casei-me, então casei com, vou colocar o nome do meu esposo, olha só. Vou apresentar ele para vocês aqui, o nome dele, Garcia. E aí depois em 2012, e assim eu continuo. Em 2012 eu tive meu primeiro filho. Nasceu o Richard, vou colocar assim, o Richard, para você entender. Vou colocar meu primeiro filho, que eu tive outros. Eu tenho 3. Vou dar uma paradinha aqui, só para você entender mais ou menos como é que funciona. E aí eu continuo. 2012 nasceu meu primeiro filho, eu podia continuar até chegar o ano atual, no caso 2020. Dizer assim, 2020, ministrei aulas pela televisão. Eu conheci vocês, tá? Então a gente pode organizar da forma que nós desejarmos. É importante vocês organizarem dessa forma. Para nós darmos continuidade, vocês vão ver um exemplo de um aluno também que fez isso, ok? Vamos lá, dar continuidade aí na telinha, ver como ele organizou a linha do tempo dele. Mas ele fez, como eu falei, por meio da linha do tempo, mas ele organizou aí num texto, que também pode ser organizado dessa forma, tá bom? Vamos lá para a telinha. Autobiografia, minha história. Olha só como é que ele colocou o título. Aí ao lado tem uma fotografia dele, tá bom? Então fala o seguinte, ó. Sou João Luiz Santos Amorim. Sou João Luiz Santos Amorim. Nascido no dia 15 de setembro de 2005, na cidade de Salvador, estado da Bahia, Brasil. Mudei-me com minha família para a cidade de São Paulo aos 6 meses de idade, em 15 de março de 2006. Nosso início naquela cidade desconhecida não foi fácil, mas com o passar do tempo, fomos nos adaptando e construindo nossa história. Meus pais tiveram 3 filhos. Eu, o mais velho, Paulo, o do meio, e Lili, a caçula. Gosto muito dos meus pais, irmãos, avós, tios, primos e de toda a minha família. Somos felizes e unidos. Atualmente, estudo na escola Dom Pedro II, da zona leste da capital paulista. Gosto de me divertir brincando e jogando bola com os amigos da escola e os vizinhos. Gosto de aprender coisas novas, estudar, fazer os deveres de casa e tirar boas notas. No futuro, quero ser professor de educação física e treinador de basquetebol. Esta é a minha história. Coisas muito boas estão a caminho. Está escrito nas estrelas. Texto de autoria da professora Cláudia Martins, Salvador, Bahia, 20 de setembro de 2015. Então, vocês viram como é que o João organizou a sua linha do tempo? Ele organizou num texto e lá nós podemos ver várias informações sobre o que ele gosta, o que ele acha a respeito da família. Tá? Essa é a nossa aula hoje. Eu paro por aqui e aguardo vocês na próxima, ok?